Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 10 de Projeto e Análise de Algoritmos. Essa aula é sobre ordenação em tempo linear. Primeiro vamos ter uma introdução, vamos falar um pouco sobre vários algoritmos que são lineares, entre eles ordenação por contagem, Hadik sort e bucket sort. Vimos nas aulas anteriores vários algoritmos de ordenação. Qualquer algoritmo baseado em comparações deve efetuar ômega de n log de n comparações no pior caso. E já vimos que isso implica em que o merge sort e o heap sort são assintoticamente ótimos. Porém, nessa aula vamos apresentar alguns algoritmos que são lineares, entre eles o algoritmo de ordenação por contagem, Hadik sort e bucket sort. Esses algoritmos utilizam outras operações diferentes da operação de comparação para determinar a sequência ordenada. Na verdade, eles vão olhar algumas características dos dados de entrada. Logo, o limite inferior, que é ômega de n log de n, não se aplica para eles. Vejamos o nosso primeiro algoritmo linear, o algoritmo ordenação por contagem. Suponha que sabemos que os elementos que desejamos ordenar são inteiros no intervalo de 0 a k. Tá? Nesse caso, se sabemos os valores dos elementos do nosso vetor, o que podemos fazer? O que podemos fazer é determinar para cada elemento x do vetor o número de elementos menores que ele. Essa informação poderia ser usada depois para inserir o elemento x diretamente no lugar certo. Tá? Então, por exemplo, suponha que você sabe que 20 elementos são menores que x. Então, a gente já sabe onde colocar o x. Vamos colocar ele na posição 21. Okay, então, qual que é a entrada do algoritmo ordenação por contagem? Ele tem como entrada um vetor A, desde a posição 1 até a posição n, e a saída é um vetor B, da posição 1 até a posição n, com os elementos de A em ordem crescente. Certo? Então, vejamos aqui um exemplo do vetor A. Esse daqui, o nosso vetor A, ele tem os elementos 4, 3, 4, 3, 1, 0, 3. Vejam que aqui sabemos que os elementos estão entre 0 e 4, certo? O nosso K é 4 nesse caso. E vemos que existem vários elementos repetidos. Por exemplo, o 4 aparece aqui, o 3 aparece aqui e aparece aqui. Eu só coloquei os números em diferente cor apenas para indicar que a primeira vez que aparece 3 está em branco, a segunda em amarelo e a terceira em vermelho. O mesmo para o 4, por exemplo. Tá? Esse algoritmo de ordenação por contagem, ele usa um vetor auxiliar C para contar quantos números tem de cada um, tá? E para determinar a posição em que o elemento deverá ser colocado. Então, vamos ter um outro vetor C. Esse vetor C vai ser de tamanho 5, na verdade, nesse caso, porque vai desde 0 até K. Certo? Então, ele vai ter tamanho K mais 1. Ok, aqui está nosso algoritmo de ordenação por contagem. Ele recebe um vetor a quantidade de elementos do vetor que é n, o K, que seria, os elementos vão desde o valor 0 até o valor K, e o B, que vai ser um vetor onde ele vai colocar os elementos ordenados. Então, aqui temos o nosso exemplo, o nosso vetor que queremos ordenar. O primeiro que vamos fazer é pegar o nosso vetor, então esse daqui o A, o nosso vetor C, inicializar na linha 1 e 2, vamos inicializar esse vetor com zeros, porque esse vetor vai servir para contar quantas vezes aparece o 4, quantas vezes aparece o 3, quantas vezes aparece o 1 e assim por diante, certo? Da linha 3 à linha 4 vai fazer exatamente isso, vai contar quantas vezes aparece cada elemento. Então, esse vetor C vai ser usado nessas linhas aqui para servir como um contador. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos ir. Apareceu 4. Ok, tenho um 4 aqui. Certo? Depois, avançamos para a seguinte posição. Temos o 3. Tenho um 3. Vou contando quantas vezes aparece. Vamos para a posição 3. Tenho o valor 4.
eu tenho 2 elementos 4. Vou para a seguinte posição, tenho mais um 3, então agora tenho 2 elementos 3. Tenho um elemento 1, próximo, ok? Tenho um elemento 0. E o próximo, tenho mais um elemento com valor 3. Então agora tenho 3 elementos 3. Certo? Então até aqui, até a linha 4, sabemos que C de I contém um número de elementos de entrada igual a I. Depois, o que vamos fazer? Vamos acumular os números em C. E dessa forma, em C de I, vamos ter um número de elementos de entrada que são menores ou iguais que I. Tá? Então, vamos acumular esse vetor C aqui. Isso vai ser feito na linha 5 e 6 exatamente. Estamos acumulando os valores. Então, aqui vou ter, na posição 1 eu tenho um elemento menor a 0. Tenho 2 elementos menores iguais a 1. Depois temos 2 elementos menores iguais a 2. 5 elementos menores iguais a 3. E 7 elementos menores iguais a 4. Simplesmente estamos acumulando os valores aqui. Uma vez feito isso, agora já sabemos onde colocar cada um dos elementos no vetor de saída, que é o vetor B. Começamos do final, a gente sabe que começamos aqui do 3, sabemos onde colocar esse elemento 3. Como que sabemos isso? A gente sabe que existem 5 elementos menores iguais a 3, certo? Então, eu vou colocar esse 3 na posição 5, ok? Na posição 5, ok. E depois, agora vamos a diminuir a quantidade de elementos menores ou iguais a 3, agora é 4. E continuamos, agora vamos para a posição original do vetor 6. Então, vamos aqui, na posição 6, apareceu o 0. Onde que eu vou colocar o 0? Na posição 1. Vamos para a seguinte, agora o 5, a posição 5, o elemento 1. Onde que eu vou colocar o elemento 1? Olho aqui no vetor C, ele deve estar na posição 2, então vou colocar aqui na posição 2. E continuamos agora o 3. Onde que eu vou colocar o elemento 3? Olho aqui nessa posição, tem 4 elementos menores iguais a 3, então eu vou colocar na posição 4. Lembrem que esses valores têm que ser diminuídos, agora esse vai mudar para 3. Certo? E aí continuamos olhando no vetor inicial. Então vamos aqui. Agora vemos o 4. Onde que eu vou colocar esse 4? Olho aqui. Ele deve estar na posição 7. Ok, aqui. Onde que vamos colocar agora o elemento que está na posição 2, que é o 3. Olhamos aqui. O 3, ele deve estar na posição 3. Está aqui. E finalmente, onde que vamos colocar o 4? Olhamos aqui, 4. Deveria estar na posição 6, colocamos ele na posição 6. Vejam que no final temos o nosso vetor ordenado. Uma coisa importante de ver também é que a ordem original foi mantida. Primeiro está o 3 de cor branco, o 3 de cor amarelo e depois o 3 de cor vermelho. Branco, amarelo, vermelho. O algoritmo é estável, porque os números com o mesmo valor aparecem no vetor de saída na mesma ordem em que aparecem no vetor de entrada. Uma desvantagem desse algoritmo é que ele precisa de um outro vetor. Então, se vocês olharam, a entrada é A, mas ele precisou de um vetor B para mostrar a saída. Então, ele não é in place. Agora analicemos qual que é o consumo de tempo do algoritmo. Linha 1 e linha 2 é um for que vai desde 0 até k, então ele é θ de k. A linha 3 e 4 vai de 1 até n, então ele é θ de n. A linha 5 e 6 vai de 1 até k, então é θ de k. A linha 7, 8 e 9, ele vai desde n até 1, então é θ de n. Fazendo a soma de todos eles, vai dar θ de k mais n.
Quando usamos o algoritmo de ordenação por contagem? Quando K é igual a O de N. Nesse caso, o consumo de tempo da ordenação por contagem vai ser θ de N. Okay? Então, aqui, se for K igual a O de N, aqui vamos substituir por N, vai dar θ de N. Passemos para o nosso segundo algoritmo de ordenação linear, que seria o radix sort. Agora temos uma outra característica, sabemos uma outra característica dos nossos elementos. Suponha que sabemos que os elementos que desejamos ordenar têm D dígitos. Tá? Se sabemos que tem D dígitos, agora a ideia vai ser ordenar em função desses dígitos, usar essa informação. Tá? Como que vai ser feito isso? Vamos ordenar em função dos dígitos, considerando um de cada vez, começando pelo dígito menos significativo. Tá? Desse modo, se vamos começar do dígito menos significativo, a gente vai ter que fazer apenas D passagens pela lista de elementos para poder ordenar essa lista dada. Certo? Então, vejamos aqui um exemplo. Suponha que você tem os seguintes elementos, todos esses aqui. 491, 348, 736, etc, etc. Quantos dígitos têm todos esses números? Eles têm 3 dígitos. Então, vamos chamar a quantidade de dígitos de D. D igual a 3. Quantos números eu tenho nessa lista? Eu tenho 8 números. N igual a 8. O que vai fazer o algoritmo radix sort? Ele vai olhar nos dígitos, começando pelo dígito menos significativo. Então, olhamos o dígito menos significativo. O que vamos fazer? Vamos ordenar por esse dígito menos significativo. Então, quem que vai estar primeiro? Primeiro vai estar esse, depois vai estar esse, depois esse, depois esse de aqui, o 2, depois o 3. Isso que vamos ver aqui. Então, primeiro 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Olhando só para o dígito menos significativo. Uma vez que foi feita essa ordenação, agora olhamos para o segundo dígito menos significativo, que seria o do meio. Aí vamos fazer o mesmo, vamos começar a ordenar os elementos de acordo com esse dígito. Porém, vamos manter a ordem inicial que foi feita antes aqui, sem perder essa ordem. Certo? Então, vamos ver aqui. A gente vai ter que colocar primeiro esse 1, aqui no meio, certo? Depois não temos 2, depois temos o 3, só que primeiro vamos colocar esse 3 aqui, porque estava assim na ordenação anterior, e depois vamos colocar esse elemento que tem esse dígito 3 no meio, que é esse daqui, certo? E assim por diante. Depois vai ser o 4, que só tem um 4, e o resultado vai ser esse daqui. Ok. E aí continuamos. Agora vamos fazer o mesmo com o terceiro dígito. Vamos ordenar pelo terceiro dígito e, de novo, mantendo a ordenação anterior. Tá? Então, que dígitos temos aqui? Temos 1, 2, tá? Então, primeiro vai estar esse dígito, esse elemento que tem o primeiro dígito 1, que seria esse. Então, primeiro vai estar o 111. Depois vai estar o 2, aquele que tem o dígito 2, seria o 231. Depois o que tem o dígito 3, que seria esse de aqui. Depois o que tem o dígito 4, tem 2 que tem dígito 4. Lembrem que a gente tem que manter a ordem original, ou seja, primeiro tem que vir o 491 e depois o 492. Isso daí é importante. Precisamos, para fazer essa ordenação, de um algoritmo estável. Tá? Então, para fazer a ordenação por dígitos, precisamos de um algoritmo estável. E acabamos de ver, nessa mesma aula, que o algoritmo de ordenação por contagem é um algoritmo estável. Então, poderíamos usar ele junto como um algoritmo secundário para fazer a ordenação por radix sort. Então, o resultado final vai ser esse daqui. Vejam que os elementos magicamente foram ordenados. Aqui está o pseudocódigo do algoritmo radix sort. Ele recebe um vetor a quantidade de elementos n, a quantidade de dígitos de todos esses elementos. Ele vai do dígito menos significativo até o dígito mais significativo e vai ordenando o vetor pelo dígito i.
importante falar de novo que esse algoritmo usado aqui na ordenação deve ser um algoritmo estável. Tá? O consumo de tempo desse algoritmo vai depender do consumo de tempo desse algoritmo intermediário que é usado na linha 2. Se cada dígito está no intervalo de 0 a k menos 1 e k não é muito grande, podemos usar a ordenação por contagem. Então, por exemplo, se temos números que são decimais, a gente sabe que os dígitos vão de 0 a 9. Então, podemos usar a ordenação por contagem. Nesse caso, é uma constante, né? Que seria 10. Ok, se fazemos então a análise do algoritmo, considerando que foi usado o algoritmo de ordenação por contagem, vamos ter a linha 1 vai de 1 até d, portanto é θ de d. A linha 2, ela vai usar um algoritmo de ordenação secundário e ele está dentro do laço 1, então, por estar dentro do laço da linha 1, ela é θ de d vezes o consumo de tempo do algoritmo secundário, que nesse caso, se fosse a ordenação por contagem, vai ser n mais k. Fazendo a soma, vamos ter que nosso algoritmo é θ de d vezes n mais k. Se d é uma constante e k é da ordem n, então o radix sort é linear. E passemos agora ao nosso último algoritmo, o bucket sort. Agora vamos saber uma outra característica dos nossos elementos. Suponha que sabemos que os elementos que desejamos ordenar foram gerados de maneira aleatória, de forma uniforme no intervalo, e eles estão no intervalo de 0 a 1. A ideia básica desse algoritmo é, primeiro, dividir o intervalo, que vai de 0 a 1, em n buckets. Depois, distribuir os n números entre esses n buckets. E depois, ordenar os números em cada um desses buckets, usando a ordenação por inserção. No final de todo esse processo, vamos ter todos os elementos ordenados. Aqui temos um exemplo. Vejam que todos os números estão entre 0 e 1 e temos 10 elementos. Então, o primeiro que vamos fazer é criar n buckets, que são 10 nesse caso. Então, eu tenho 10 buckets. Cada bucket vai ter uma lista ligada, onde vão estar os elementos. Por exemplo, aqui no primeiro vão estar todos os elementos que estão entre 0 e 0,1. No segundo vão estar todos os elementos que estão entre 0,1 e 0,2 e assim por diante. Então, começamos a ver os nossos elementos e vamos colocar eles aqui em cada um dos buckets. Então, primeiro vai estar, se olhamos aqui, o 0,55 vai estar nesse bucket aqui. Continuamos com o 0,33, vai estar nesse bucket. O 0,42 vai estar no bucket 4, depois no bucket 5. Depois o 0,39 vai estar nesse bucket. O 0,83 vai estar nesse. O 0,11 vai estar nesse. O 0,19 vai estar nesse bucket. 0,65 nesse daqui. 0,31 aqui. E 0,22 aqui. Ok, então temos, nesse caso, 10 buckets. Cada um tem uma lista de elementos, certo? E agora o que vamos fazer é, em cada uma dessas listas, aplicar ordenação por inserção. Aplicamos ordenação por inserção. Aqui está ordenado, aqui só tem um elemento, está ordenado. Nesse daqui precisamos ordenar, aqui tem um elemento desordenado, etc, etc. Se aplicamos ordenação por inserção, temos como resultado isso daqui. Ok. E, por último, o único que precisamos fazer é simplesmente percorrer todos esses elementos e já temos a nossa lista ordenada. Vejam aqui, 0,11, 0,19, depois 0,22, 0,33, 31, desculpem, 0,33, 0,39, 42, 55, 65 e 83. Está ordenado. A análise do bucket sort é um pouco mais complicada porque ela vai depender da distribuição dos números nos buckets. A gente viu que os números são distribuídos de maneira uniforme, certo? Se consideramos isso, que os números são distribuídos de maneira uniforme, é esperado que o número de elementos em cada um desses buckets seja θ de 1, ou seja, que em cada bucket exista apenas 1, 2, seja uma constante de elementos, uma quantidade constante de elementos, certo? Logo, o consumo de tempo esperado para ordenar cada bucket também vai ser θ de 1. E se consideramos isso, então, como temos n buckets, o consumo de tempo do bucket sort vai ser θ de 1 vezes n, o que dá
θ de n. Um algoritmo linear. Bom, essa foi a nossa aula número 10 de análise de projeto e análise de algoritmos sobre ordenação linear. Espero que vocês tenham gostado.